A morte de Ivan Ilyich Liev Tolstói, capítulo 4. Todos estavam saudáveis. Não se podia chamar de problema de saúde aquilo que Ivan Ilyich dizia sentir. Um gosto estranho na boca e certo desconforto do lado esquerdo da barriga. Entretanto, aconteceu que o desconforto começou a aumentar e a se transformar não em dor propriamente dita, mas em uma sensação constante de peso no flanco e mau humor. A irritação, que aumentava cada vez mais, começou a estragar o prazer de uma vida fácil e decente que se havia estabelecido na família Golovin. O casal começou a brigar cada vez mais e logo esmaeciam o prazer e a bem-aventurança e mantinha-se a decência com dificuldade. As brigas, mais uma vez, passaram a ser frequentes. De novo, restaram apenas aquelas ilhotas, e ainda assim eram poucas, em que o marido e a mulher podiam interagir sem que houvesse uma explosão. E Praskovia Fyodorovna, agora não sem razão, dizia que seu marido tinha uma personalidade difícil. Com seu hábito peculiar de exagerar, afirmava que ele sempre tivera uma personalidade tão horrível que fora necessária a bondade dela para suportar aquilo por 20 anos. A verdade era que, agora, as brigas partiam dele. Seus assintes começavam sempre antes do jantar e muitas vezes exatamente quando ele começava a tomar a sopa. Ora notava que alguma louça estava danificada, ora a comida não estava boa, ora o filho tinha colocado o cotovelo sobre a mesa, ora o penteado da filha o incomodava. E ele culpava Praskovia Fyodorovna por tudo. Primeiro ela objetava e dizia-lhe coisas desagradáveis, mas ele, umas 2 vezes, logo no início do jantar, teve um acesso de raiva tão grande que ela entendeu que aquela condição dolorosa estava ligada ao ato de comer e resignou-se. Já não se opunha, apenas se apressava em terminar o jantar. Praskovia Fyodorovna atribuía-se grande mérito por sua resignação. Decidindo que seu marido tinha uma personalidade horrível e fazia de sua vida uma miséria, ela continuou a sentir pena de si mesma. E quanto mais sentia pena de si mesma, mais odiava o marido. Começou a desejar que ele morresse, mas não podia querer tal coisa, porque não teria mais o ordenado dele, e isso a colocava mais ainda contra ele. Sentia-se terrivelmente infeliz pelo fato de que nem mesmo a morte dele poderia salvá-la, e ela se irritava, mas escondia isso, e sua irritação velada aumentava a irritação dele. Após uma cena em que Ivan Ilyich fora particularmente injusto, e depois da qual, ao explicar, disse que estava mesmo irritado, mas que era por causa da doença, ela respondeu que, se estava doente, então precisava se tratar e exigiu que ele fosse a um conceituado médico. Ele foi. Correu tudo como esperava e como tudo sempre acontece. Tanto a espera quanto a importância simulada do doutor, que ele conhecia tão bem, e aquela mesma que ele empregava no tribunal. As batidas, a ausculta e as perguntas que requerem determinadas respostas imediatas e obviamente inúteis. E, por fim, o olhar significativo que dizia que as pessoas deveriam apenas se submeter a eles, pois resolveriam tudo, sabiam de tudo e não tinham dúvidas, solucionariam tudo sempre da mesma forma para qualquer pessoa que desejasse. Tudo foi exatamente como no tribunal. Assim como ele fingia para os réus no tribunal, o famoso médico também estava fingindo para ele. O médico disse: isto e aquilo indicam que o senhor tem isso e aquilo. Porém, se isso não for confirmado pelo exame disso e aquilo, se presume isso, então, e etc. Para Ivan Ilyich era importante apenas uma pergunta. A situação era de risco ou não? Mas o médico ignorou essa inapropriada pergunta.
Do ponto de vista do médico, a pergunta era ociosa e não se encontrava sujeita à discussão. Só existia a ponderação de probabilidades: rins flutuantes, catarro crônico e doença do século. Não era a pergunta sobre a vida de Ivan Ilitch, mas a discussão entre o rim flutuante e o século. E nessa discussão, aos olhos de Ivan Ilitch, o médico resolveu brilhantemente em favor do século, fazendo a reserva de que o exame de urina poderia fornecer novas pistas e o caso poderia ser revisado. Tudo isso se deu exatamente como o próprio Ivan Ilitch fazia milhares de vezes de maneira tão brilhante com os réus. Da mesma maneira tão brilhante, rejubilante e até mesmo alegre, o médico fizera sua análise, olhando por cima dos óculos para o réu. Então, a partir dessa análise, Ivan Ilitch chegou à conclusão de que estava mal, mas que para o médico, e talvez para todos, aquilo fosse indiferente, mesmo que para ele fosse ruim. E essa conclusão o atingiu de forma dolorosa, provocando-lhe um grande sentimento de autopiedade e raiva pela indiferença do médico em relação a uma questão tão importante. Mas ele não disse nada. Levantou-se, colocou o dinheiro sobre a mesa e, suspirando, disse: "Nós, os doentes, provavelmente muitas vezes lhes fazemos perguntas inadequadas", falou ele. "Em geral, é uma doença grave ou não?" O médico olhou para ele de forma severa sobre os seus óculos, como se estivesse dizendo: "O réu, se não for permanecer nos limites das questões a ele estabelecidas, forçar-me-á a ordenar que o retirem da sessão." "Eu já lhe disse aquilo que considerava importante e adequado", retrucou o médico. "Os exames darão mais detalhes." E o médico curvou-se. Ivan Ilitch saiu devagar, tristemente se sentou no coche e foi para casa. Por todo o caminho ele não parava de pensar em tudo aquilo que o médico dissera, tentando traduzir todas as palavras confusas, termos científicos obscuros, para uma língua simples e, nela, ler a resposta à sua pergunta: "Estou mal, muito mal ou não é nada?" E pareceu-lhe que o significado de tudo aquilo que o médico dissera era muito ruim. Nas ruas, tudo parecia triste a Ivan Ilitch. Os cocheiros eram tristes, as casas eram tristes, os transeuntes e as barracas eram tristes. A dor era a mesma, surda, lancinante dor, que não cessava nem por um segundo, mas que agora parecia, por causa das obscuras palavras do médico, ser outra coisa muito mais séria. Ivan Ilitch lidava com ela com um novo e pesado sentimento. Ele chegou em casa e começou a contar tudo para sua mulher. A esposa ouviu, mas a filha, no meio da história, entrou de chapéu na cabeça, pronta para sair com a mãe. Com esforço, ela sentou-se para ouvir aquela chatice, mas não resistiu por muito tempo, e a mãe também não a ouviu até o fim. "Bem, eu estou muito feliz", disparou a esposa. "Agora, veja bem, você tome o remédio corretamente. Dê a receita. Eu vou mandar Gerasim à farmácia." E foi se vestir. Enquanto ela estivera na sala, ele mal tivera tempo de respirar. Então, suspirou profundamente quando ela saiu. "Pois bem", disse ele, "pode ser que não seja nada ainda." Ele passou a tomar os remédios, a seguir as orientações do médico, que foram alteradas depois de sair o resultado do exame de urina. Mas então houve certa contradição entre as indicações extraídas do exame e os sintomas que se apresentaram. Descobriu o que lhe estava acontecendo e era diferente do que o médico lhe havia dito. Ou ele tinha se esquecido ou se enganado, ou estava escondendo algo dele. No entanto, o médico não podia ser responsabilizado por isso, e Ivan Ilitch continuou cumprindo precisamente as instruções, e assim encontrou certo consolo pela primeira vez. A principal ocupação de Ivan Ilitch, depois da visita ao médico,
era cumprir corretamente as orientações a respeito da higiene, da ingestão dos remédios, da observação da sua dor e de todas as funções do organismo. As doenças e a saúde humanas se tornam o principal interesse dele. Quando conversava sobre os doentes, os mortos, os curados e, sobretudo, sobre a doença que o acometia, ele tentava esconder a sua emoção, prestava atenção, perguntava e comparava com o seu caso. A dor não diminuía, mas ele se esforçava para pensar que estava melhor. E podia enganar a si próprio, desde que nada o incomodasse. Mas assim que aconteciam coisas desagradáveis com a esposa, qualquer fracasso no trabalho, ou até mesmo quando recebia cartas ruins no 20, sentia toda a força de sua doença. Antes ele suportava tais derrotas, acreditando que logo o pior passaria, venceria, teria sucesso, o grande slam. Agora, todo fracasso o derrubava e o fazia mergulhar em desespero. Ele dizia para si mesmo: comecei a me recuperar agora, e o remédio já está começando a agir, e eis essa maldita desgraça ou incômodo. Então ficava zangado com o infortúnio ou com as pessoas que lhe causavam problemas, acabando com ele, pois sentia que toda essa raiva o estava matando. Porém, não podia contê-la. Aparentemente, deveria ter ficado claro para ele que essa raiva em relação às circunstâncias e às pessoas agravava sua doença e, portanto, precisava ignorar os acontecimentos desagradáveis. Contudo, ele fazia o raciocínio exatamente oposto. Dizia que precisava de tranquilidade, observava tudo o que perturbava essa tranquilidade e a qualquer perturbação, por menor que fosse, se irritava. A sua situação piorou pelo fato de ele ler livros de medicina e consultar médicos. A piora ocorria de forma tão uniforme que ele podia se enganar ao comparar um dia com o outro. A diferença era pequena. Mas quando ele se consultava com os médicos, parecia-lhe que estava piorando, e até mesmo muito rápido. Apesar disso, continuou se consultando. Naquele mês, ele visitou outro especialista, que disse quase a mesma coisa que o primeiro profissional consultado, mas também lhe deixou dúvidas. E isso só agravou as incertezas e o pavor de Ivan Ilitch. Perguntou a si mesmo: um absurdo! Tudo bobagem! Não preciso sucumbir a tais suspeitas, mas sim escolher um médico e seguir corretamente o seu tratamento. Assim vou fazer. Agora chega! Não vou pensar mais nisso e até o verão vou cumprir corretamente o tratamento. Aí vamos ver. Agora chega dessas oscilações. Dizer era fácil, mas impossível de cumprir. A dor lateral o torturava e parecia aumentar incessantemente, e o gosto na sua boca foi ficando cada vez mais estranho, parecendo-lhe que exalava algo repugnante, o que lhe enfraquecia o apetite e as forças, independentemente do que ele dissesse ou fizesse. A atitude era a seguinte: vocês sabem, dizia ela aos conhecidos, Ivan não pode cumprir corretamente o tratamento prescrito, como todas as boas pessoas. Hoje ele toma suas gotas, come o que lhe for prescrito e dorme no horário. Amanhã, de repente, se eu me distraio, ele se esquece de tomá-las, come esturjão, que é proibido, e senta-se atrás da mesa de 20 até 1h da manhã. Bem, e quando foi isso? Perguntou Ivan Ilitch irritado. Uma vez na casa de Piotr Ivanovitch. E ontem em Shebeck. Eu não podia dormir por causa da dor. Que seja, mas assim você nunca vai se curar e continuará a nos atormentar. A atitude de Praskovia Fyodorovna expressava, tanto para os outros como para o marido, que ele era o culpado pela própria doença e por outros incômodos que causava a ela.
Ivan Ilitch sentia que sua mulher dizia isso involuntariamente, mas não era fácil para ele. Também no tribunal passou a notar, ou pensou ter notado, uma atitude estranha em relação a ele. Ora lhe parecia que o olhavam fixamente, como se estivessem vendo um homem que logo deixaria vago seu lugar. Ora, de repente, que seus amigos começaram a brincar com a sua desconfiança, como se aquela coisa terrível, assustadora e inédita, que o consumia e sugava incontrolavelmente, atraindo-o para algum lugar distante, fosse o assunto mais divertido para se fazer piadas. Sobretudo, Schwartz o irritava com sua jocosidade, vitalidade e savoir-faire, que o lembravam de como ele tinha sido 10 anos atrás. Certo dia, alguns amigos vieram para uma partida de cartas e se sentaram para jogar. Eles embaralharam, distribuíram as cartas. Quando Ivan Ilitch estava separando o naipe de ouros em sua mão, descobriu que tinha 7 deles. Seu parceiro disse, sem trunfo, e o apoiou com mais 2 ouros. O que mais ele poderia querer? Seria divertido e animado. Conseguiria um slam. Mas, de repente, ele sentiu a dor lancinante, o gosto em sua boca, e lhe pareceu ridículo que, em tais circunstâncias, pudesse se alegrar com um slam. Ele olhou para Mikhail Mikhailovich, seu parceiro, que bateu na mesa com a mão vigorosamente e absteu-se, educadamente, de pegar mais cartas, movendo-as para perto de Ivan, para que ele as alcançasse sem precisar estender o braço. Mas o que ele está achando? Que estou tão fraco assim que não posso nem estender o braço um pouco mais? Pensou Ivan Ilitch, esquecendo-se do trunfo e o descartando, perdendo assim o slam por 3 trunfos. E o mais terrível é que ele viu como Mikhail Mikhailovich ficou chateado com isso, mas não se importou. Foi horrível pensar porque ele não se importou. Todos viam que era difícil para ele e lhe diziam, nós podemos parar se você estiver cansada. Descanse. Descansar? Não, não estava nem um pouco cansado. Eles finalizaram a rodada tristes e calados. Ivan Ilitch sentia que lhes transmitia tristeza e não era capaz de dissipá-la. Eles jantaram e dispersaram-se, e Ivan Ilitch ficou sozinho com a consciência de que sua vida era envenenada e estava envenenando a vida dos outros, e o veneno não estava enfraquecendo, mas sim penetrando cada vez mais em toda a sua existência. Com tal consciência e ainda com dor, precisava ir para a cama, mas muitas vezes não dormia a maior parte da noite. E de manhã, mais uma vez, tinha de levantar-se, vestir-se, ir para o tribunal, falar, escrever. Porém, não podia ir e ficar em casa às 24 horas do dia, das quais cada uma era um tormento. Era preciso viver assim, à beira da ruína, sem nenhuma pessoa que o compreendesse nem sentisse pena dele.